Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 12. Diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Novamente o versículo 14. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Então, irmãos, já vamos entrar aqui na mensagem. Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. E se nós continuarmos a ler os versículos mais à frente, nós vamos ver que Pedro ele se reuniu ali para apregoar a palavra de Cristo. E naquele local havia cerca quase de 120 pessoas. Então, Pedro aqui neste momento, ele estava abrindo os olhos do povo, porque ele estava explicando para aquele povo que convinha que o Cristo padecesse, que convinha que Cristo tivesse padecido naquela cruz do Calvário e ressuscitado. E ali ele estava explicando para aquele povo o porquê que Cristo tinha ali padecido e ressuscitado ao terceiro dia. Mas o tema hoje é a respeito da necessidade da oração. Então, em cada religião tem a sua maneira, a sua forma de ensinarem ao povo a necessidade da oração, e da maneira, às vezes da maneira deles, e muitas vezes não como a palavra de Cristo ensina a que nós orarmos. E aqui no versículo 14 diz: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Então, perseverar unânime significa persistência de quem não desiste, ou seja, ele insiste, ele continua, ele é incapaz de desistir. Então, ele continua perseverando. Então, a igreja de Cristo, os apóstolos, eles perseveravam unanimemente em oração, ou seja, eles não desistiam, eles persistiam. Então, nós vemos a grande necessidade de orar. Por quê? Porque nós precisamos de Deus e de falar com Ele. E em certos momentos também ouvirmos Deus falar conosco. Então, orar, meus irmãos, é algo natural na vida do cristão. Orar deve ser algo natural na vida do homem, na vida do cristão, na vida daquele que segue a Cristo, daquele que vive em comunhão com Deus. Então a oração, ela também é uma necessidade que nós temos de falar com o nosso Criador. É uma necessidade que nós temos de falar com Deus. Você jamais que é casado, você vai se casar com uma pessoa e ali você vai viver o resto da sua vida mudo com aquela pessoa, não. Você vai e fala com aquela pessoa. Estou dando um exemplo. Você é casado com aquela pessoa ali, você tem que dialogar, conversar com aquela pessoa. Então a mesma coisa do crente com Cristo, irmãos. Nós vemos a necessidade de nós orarmos. E o que é orar, irmão? Orar é falar com Deus. Orar é nós termos um momento de falar com o Criador. Então, meus irmãos, quando nós oramos, nós desejamos estar mais perto de Deus.
Então jamais o cristão, ele vai ser bem sucedido em sua vida cristã, se não orar. O homem, o cristão, ele não pode ser bem sucedido em sua vida espiritual se ele não orar. Então nós vemos a necessidade de nós orarmos. Orar é falar com Deus. É nós termos aquele momento com Deus, aquela intimidade com Deus. Então a oração, irmãos, ela é a prova de que o ser humano pode se aproximar de Deus e Deus tem prazer em ouvir a minha e as tuas orações. Orar é uma maneira de nós estarmos mais próximo, íntimo com Deus. Nós vemos que muitos por aí já perderam essa intimidade, irmão. Já perderam esse contato de estar em oração e falar com Deus. Antes tinha que ter um sacerdote para que viesse interceder pelo povo, pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas iniquidades, pelos seus erros cometidos. Mas hoje, nós temos o livre espaço aberto para nós entrarmos em oração e falarmos com Deus. Contarmos para Deus as nossas necessidades, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas falhas. Hoje nós temos o espaço livre de nós orarmos em qualquer lugar e levantar as nossas orações e falarmos com Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui, abram comigo em Mateus capítulo 6 e o versículo 6. Mateus capítulo 6 e versículo 6. Diz assim, mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ora seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Olha, ele está dizendo aqui, simplesmente entre em seu quarto sozinho e ali fale com Deus o que sentir em seu coração. Então você estará orando naturalmente. Por que, irmão, que o irmão fala orar naturalmente? Porque muitos criaram formas para falarem com Deus. Muitos criaram formas para falar com Deus de maneira totalmente antibíblica. Se você for numa igreja pentecostal, o irmão vai estar lá narrando um jogo de futebol na oração. Se você for numa igreja pentecostal, o irmão vai estar lá, Senhor meu Deus, repreende todo mal, vai queimando agora, sai toda obra maligna, diabólica, vai. Então se você for numa igreja pentecostal, eles criaram uma forma de orar, totalmente antibíblica. E o irmão vai estar lá, narrando um jogo de futebol. O irmão vai estar lá, talvez os vizinhos passam, pensa que aquele irmão está brigando, né? Discutindo. Mas não, mas para ele acha que está orando. E aqui Jesus Cristo, ele diz, olha, entra no teu quarto e fecha a porta, e ora teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então, irmão, certa vez, os discípulos de Jesus, eles chegaram para Cristo e disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E lá em Lucas 11, versículo 1, Jesus lhe ensinou para aqueles discípulos a oração do Pai Nosso.
Mas nós vemos que em Mateus capítulo 6 e o versículo 9, Jesus Cristo ele fala das várias repetições. Então nós vemos que a oração, ela não deve ser rezada, mas tido a oração do Pai Nosso como modelo. Jesus ensinou uma oração que deve ser o modelo, não é que deve ser rezada. Então qual é a melhor forma da igreja aprender a orar? É orando, não tem outra forma. É você falar com Deus. É você tirar aquele momento para falar com Deus. Por isso eu vejo o zelo do pastor Jardel, sempre quando termina o culto, irmãos, não esqueça a oração em casa. Não esqueça a oração em casa. Por quê? Porque muitos acham que somente orar quando chegar no culto é o suficiente. Mas não, a oração é uma intimidade do cristão com Deus. Não é uma intimidade do irmão para com o pastor. Não é uma intimidade do irmão para com o obreiro. Não, mas a oração é uma oração do cristão com uma intimidade para com Deus. E muitos têm orado da maneira que acham que está certo. E muitos têm orado como que narrando um jogo de futebol, achando que está certo, daquela forma. Mas vamos ver o que diz aqui em Hebreus capítulo 11, o versículo 6. Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmão, essa passagem, ela declara que precisamos crer que Deus existe e que se torna galardoador, ou seja, presenteador, abençoador daqueles que oram. Então a condição para uma oração eficaz é acreditar primeiramente na existência de Deus. Então Hebreus 11, versículo 6 deixa claramente isso. Que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe. Então jamais uma pessoa vai orar a Deus sem antes crer que Ele existe. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que for orar, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a pessoa que jamais creu em Deus, ou na existência de Cristo, ela vai ter a necessidade de orar, porque ela não crê naquilo. Ela jamais vai dizer, eu vou orar sem crer, não tem como. Então, essa passagem deixa bem clara que precisamos crer que Deus existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, abençoador daqueles que oram. Então a oração, a condição para uma oração eficaz é acreditar primeiramente na existência de Deus. Ter a convicção de que Deus está realmente junto com você, de maneira que pode ouvir o que você está pedindo. Porque uma pessoa orar sem fé, ela ora, mas ela não tem certeza de que vai receber. Ela não tem a certeza de que Deus está ouvindo a sua oração.
Mas aquele que diz, olha, eu vou orar ao Senhor porque eu creio que Ele está perto de mim. Eu creio que Ele vai ouvir a minha oração. Mas às vezes, irmãos, quando falta fé, é preciso fazer como aquele homem que pediu a Jesus: ajuda a minha falta de fé. Estava falando naquela passagem em Marcos, capítulo 9, 24, sobre a cura. Não era a respeito da oração, mas ele estava incrédulo, aquele homem. E ele disse: Senhor, aumenta a minha fé. Em Lucas 17 também os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Irmãos, então me diga, qual é a principal ferramenta, qual é a principal fonte para que eu possa alimentar a minha fé? Porque eu digo que tem que alimentar a sua fé. Porque muitos já estão desanimados. Porque muitos já estão sem fé na caminhada, irmãos. São predestinados, são eleitos do Senhor, sim, mas em dado momento da sua vida, muitos lhe faltam a fé, a respeito até mesmo da volta de Cristo, talvez até mesmo da sua fé, está se esgotando. Então, a principal fonte para nós alimentar a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa vida diante de Deus, a principal ferramenta que nós temos em nossa mão, que você tem em suas mãos, é a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está sem forças para orar? Está sem forças para buscar a Deus em oração? Em ter aquele momento íntimo com Deus? Leia a palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus, que você vai ter a sua fé renovada. Então, por isso, irmãos, que é necessário nós estudarmos e aprender as Escrituras. Para quê? Para que nós venhamos ter mais ânimo, para que nós venhamos ter mais estímulo para nós orarmos. Não somente para nós orarmos, mas para nós termos a nossa fé a cada dia aumentada, a nossa fé a cada dia mais forte no verdadeiro Evangelho. Isso nós temos que ler a palavra de Deus. E muitas pessoas dizem: irmão, mas eu oro, peço algo a Deus, e nada acontece, não tenho resposta. Mas nós temos que ter certeza que, certamente, algumas orações, elas não são respondidas porque Deus, em sua soberania, Ele tem toda a liberdade para dar o sim ou não. Deus, em sua soberania, Ele tem a liberdade de entregar aquilo que nós estamos pedindo ou não. Porque Deus jamais Ele vai fazer algo acontecer na sua vida que não seja da vontade dEle, de maneira nenhuma. Então, categoricamente, Deus Ele só vai realizar algo em nossa vida que seja da vontade dEle. Talvez você tenha aquela necessidade, mas Deus, Ele vê com um olhar diferente. Ele sabe que se Ele lhe entregar aquilo, pode lhe fazer mal mais na frente.
Então Deus, ele tem a liberdade, a soberania, a liberdade de fazer aquilo acontecer ou não em nossa vida. Tem até uma música que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então, se Deus fizer, Ele é Deus, vai continuar sendo Deus. Se não fizer, vai continuar da mesma maneira. E muitas vezes, as pessoas pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Para quê? Para embrajarem em seus próprios prazeres. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Então, muitos pedem mal, por que não? Porque pedem para abranjarem seus próprios prazeres. Conforme o seu bel prazer, ele busca, ele quer obter aquilo conforme o seu prazer. Então, muitos estão ensinando aí maneiras erradas de você ter a intimidade e a oração com Deus. Muitos criam campanhas para você criar formas para orar de uma maneira totalmente antibíblica. Eu acho que nessas alturas, eu acho que eles já criaram até a campanha jogando Deus na parede. Porque eles ficam ali e oram e me dá, Senhor, me dá, eu quero, me dá. E morre de jejuar, passa mal, vai dormir de manhãzinha, 5 horas da manhã é que o cara vai dormir, passa a noite, me dá, eu quero, me dá. Para quê? Para abranger seu próprio prazer, seus próprios interesses. Então essa é uma maneira errada. Eu não duvido nada que eles já tenham criado essa campanha. Então por isso que muitas orações não são respondidas por Deus. Então, irmãos, o principal motivo de orações não serem respondidas é que o pedido não é feito da maneira correta. Ou seja, a verdadeira intenção, o verdadeiro propósito do coração não é que foi declarada na oração. Então Deus sabe o que é o melhor para nós. E se estamos preparados para nós receber aquilo que nós pedimos. Então, o egoísmo, o orgulho e a falta de perdão são barreiras também para que as orações sejam atendidas. Porque muitos oram, talvez para se achar mais santo que os outros, oram muito mais para querer dar um sinal, uma aparência de santidade. Eu fazia parte de uma seita totalmente herética. Lá o obreiro tinha que orar 1 hora antes do culto começar. Porque o obreiro nessas igrejas heréticas, irmão, quem sabe, não pode querer ser igual aos membros. Tem que ser sempre maior. Tem sempre que ficar nas alturas. Tem sempre que ser melhor que os membros. E lá eles ensinavam isso. Tem que orar, chegar lá, os membros cansados, tem que estar lá orando mais de 1 hora. Tinha que ir para as vigílias, o obreiro não podia nem piscar o olho. Tinha que ser a vigília todinha orando. Não podia nem piscar o olho. Então, eu fazia parte de uma igreja, de uma seita dessa, totalmente herética, que eles ensinavam isso. Uma maneira totalmente soberba de querer ser maior do que o outro, porque orava 1 hora a mais, 2 horas a mais. E não é dessa forma. Às vezes também, muitas pessoas oram, não tem uma resposta de Deus. Porque talvez também a falta de perdão, ela se torna barreira para que muitas orações não sejam atendidas. E às vezes a pessoa está orando da maneira errada.
E nem sabe. Porque às vezes a falta de perdão tornam barreiras para que suas orações não sejam respondidas. Você está ali no seu momento de oração, você pede perdão a Deus dos seus pecados, você pede perdão a Deus das suas falhas. Mas você ainda, quando vê o seu irmão, aborrece o seu irmão, tem uma ira, aquele ódio no coração, aquele rancor, você não consegue perdoar aquela pessoa. E isso também torna-se uma barreira para que a sua oração não seja respondida. Deus responde a oração, sim. Mas Ele tem a liberdade, Ele tem a soberania de dar, entregar aquilo que você está pedindo ou não. Então a falta de perdão, às vezes se torna uma barreira para que a sua oração seja respondida. Então se você tem algo contra alguém, o certo é, vá lá, peça perdão, se arrependa. Porque isso pode estar afetando a sua oração. Pode estar afetando a sua oração ser respondida por Deus. Então muitos pedem mal para fazer conforme os seus prazeres. E ali aquela oração não é respondida de maneira nenhuma. Por isso que muitos se acabam de subir monte. Por isso que muitos se acabam de jejuar nessas igrejas heréticas, porque pedem da maneira errada. Pedem para cumprir seus próprios prazeres, para dizerem, olha, eu subi o monte, passei a noite na serra, no meio dos matos, sendo picado pelos insetos. Ora, se Deus não vai ouvir minha oração. Ainda diz assim. Então, irmãos, nós usando esses versículos bíblicos, nós vemos que Cristo também ele aplicou vários princípios para nós, maneiras para nós orarmos da maneira correta. Lá em Mateus capítulo 6, abram comigo, Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 6. Olha aqui sobre a oração. E quando orares, isso Jesus Cristo falando. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, esta maneira correta, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê, certamente recompensará. Então, irmãos, nós vemos que os fariseus sempre queriam se amostrar, né? Nós vemos que os fariseus eles sempre queriam, através de sua religião, quererem se amostrar para o povo mais santos, quererem serem homens substitutos de Deus. Aí Jesus advertiu, dizendo, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Veja como era a hipocrisia daqueles fariseus. Eles ficavam ali em pé horas e horas orando nas sinagogas. O povo passava em frente à sinagoga, estava lá os fariseus orando em pé.
Os vizinhos passavam e lá estavam lá os fariseus na sinagoga, orando em pé. Cheio de calo nas pernas, cheio de calo no pé. Mas estavam lá orando em pé na sinagoga, que era para o povo passar. Eles deixavam até a porta aberta, que era para o povo passar e orar, passar e olhar e ver que os fariseus estavam orando. Aí o povo, sem entendimento, via, olha aqueles homens, meu Deus, são verdadeiros Cristo na terra. Os fariseus eram incansáveis, ficavam lá em pé na sinagoga. Para quê? A fim de serem vistos pelo povo. Olha, não somente dentro da sinagoga, olha o que é que eles faziam. E nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. O povo entrava na cidade, eu vou ali fazer uma feira. Lá estava lá os fariseus, nas esquinas lá, orando. E o povo, oh, cidade abençoada. Os fariseus aí, 24 horas orando. Para que? A fim de serem vistos pelos homens, irmãos. E a oração que Cristo, a maneira correta que Cristo nos ensinou, não é essa, de nós querermos sermos vistos pelos homens, que estamos orando tanto tempo, estamos orando há tantas horas, para serem vistos pelos homens, não. Por isso que Cristo ensinou aqui, neste momento, para os discípulos. Olha, vocês não vão fazer como os fariseus, não. Vocês não vão fazer como eles, não. Vocês vão fazer o seguinte, entra lá no teu quarto, ora. Jesus Cristo deixou um exemplo, irmão. Vai lá na tua sala, ora. Aonde você vai lá, ora. Na cozinha, no quintal. Mas a intenção daqueles fariseus era querer ser visto pelos homens. E assim serem aplaudidos pelas pessoas. Então, enquanto o povo admirava aqueles líderes, Deus rejeitava as suas orações. Enquanto o povo passava e dava parabéns para aqueles fariseus, Deus rejeitava as suas orações. Orações hipócritas. Eles oravam para receber a glória dos homens e não para comunicar com a humildade a Deus. Então tudo que nós formos fazer, irmão, em nossa vida, seja com humildade para com Deus. Seja na hora de evangelizar, seja com humildade para com Deus. Ah, irmão, você sabe o verdadeiro evangelho, você sabe as verdadeiras palavras, você tenta seguir ao máximo a doutrina dos apóstolos. Você jamais vai chegar para um herege e dizer, olha, sai daí, porque eu já conheci a verdadeira palavra. Sai daí. Você não vai falar desta maneira. Você vai falar com a humildade. Olha, aqui no capítulo tal, no versículo tal. Fala dessa maneira, dessa forma, não é desta maneira. Você não vai chegar para eles zombando, olha, eu conheci o verdadeiro evangelho. Da maneira soberba, não. Você vai chegar na humildade. Então tudo, até nisso, no evangelismo, você tem que ter humildade para com Deus. E da mesma forma, é na oração para com Deus. Na humildade para com o Senhor. Não para obter glória nem aplausos do homem. Mas para com a humildade para com Deus. Então, enquanto o povo admirava aqueles líderes, aplaudiam aqueles líderes, achavam aqueles fariseus lindos com as suas orações, Deus rejeitava as orações daqueles fariseus. Porque eles faziam para receber glória para si, e não para com humildade para com Deus. Então aqueles fariseus, além de eles chamarem a atenção do povo para as suas orações, também havia outros atos que aqueles fariseus faziam para chamar a atenção.
Então eles sempre procuravam uma plateia antes de começar a peça de teatro daqueles fariseus. Aquilo que os fariseus faziam era uma peça de teatro. Eles procuravam a plateia certa para fazer o espetáculo deles. Eles sabiam que o povo andava na cidade e eles sabiam que se eles não estivessem nas esquinas orando, eles sabiam que aquele povo, eles não iam ser vistos pelo povo como santos homens de Deus. Eles sabiam que se eles não ficassem 24 horas no templo, na sinagoga orando, eles sabiam que o povo iam passar, não ia ver que eles eram supostos homens de Deus. Então os fariseus, eles tinham uma visão e procuravam uma plateia para que eles viessem ser aplaudidos. Então nada em nossa vida nós devemos buscar ser aplaudido pelo homem, mas com humildade para com Deus. Então, meus irmãos, quando Jesus Cristo chamou eles de hipócrita, Jesus estava dizendo que eles tinham um ato de fingir. Quando Jesus Cristo diz, e quando orares, não seja como os hipócritas. Quem é o hipócrita? Aquele que tem um ato de estar fingindo algo. Os fariseus tinham o ato de fingir que estavam orando. Os fariseus, eles tinham um ato de fingir santidade. Os fariseus, eles tinham um ato fingido. Tudo que os fariseus faziam era hipocritamente, ou seja, fingido para serem aplaudidos pelos homens. Então Jesus, ele usou, irmão, essas palavras para dizer que os líderes religiosos respeitados daquela época, que eram os fariseus, eles estavam fingindo, apenas interpretando um papel diante dos homens. Aqueles fariseus hipócritas, eles estavam apenas interpretando um papel diante dos homens que oravam. Eles estavam interpretando um sinal de santidade para aquele povo. Os fariseus eram apenas intérpretes. É como nós vemos nos dias de hoje, irmão. Muitos se tornam intérpretes, fingidos para agradar ao homem, para agradar a mulher, com seus atos fingidos. Para o povo olhar para eles e dizerem, olha, este homem é um homem de Deus. Por quê? Porque apenas pelo simples fato de uma pessoa cair através de sua oração, ele sabe que através daquele ato de ele estar orando e ali aquela pessoa fazendo aquele rebuliço, ele sabe que vai ser aplaudido. Ele sabe que apenas pelo simples fato de ele orar numa pessoa e fazer algo extraordinário ali, ele sabe que ali vai ser aplaudido. Ele sabe que aquilo dali vai ser uma maneira dele, talvez até ganhar mais. Porque o povo vai ouvir, olha aquele homem, ele faz isso, ele faz desta forma. Mas é uma maneira fingida, irmão. Porque o falso profeta, ele faz milagre. O falso profeta, ele faz prodígios. E como está escrito lá em Apocalipse, mas quando ele fala como um dragão. Ele finge ser um homem de Deus. Mas o interesse dele é pelo seu bel prazer. Para o seu bel prazer. Para enriquecer. Para lucrar mais. Para que o povo cada vez fique enganado. E quando ele for para o inferno, leve mais com ele.
Esse é o desejo do falso profeta, do hipócrita, aquele que finge ser santo, ele finge ser um homem de Deus. Então a oração, meus irmãos, nós temos que ter isso em mente, que ela é a parte fundamental da vida de qualquer um que busca servir a Deus. A oração ela é uma parte fundamental da vida, da minha vida e da sua vida. Daquele que quer buscar servir a Deus realmente. Não somente Cristo, não somente os apóstolos nomeados por Cristo, quando Cristo chamou e escolheu a todos os 12, mas também Paulo, ele incentivou os homens a orarem. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 8. Vamos ler aqui, 1 Timóteo, vamos já encerrar, irmãos. 1 Timóteo, Primeira Timóteo 2 e o versículo 8. Diz assim, 1 Timóteo 2 e 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Olha o apóstolo Paulo incentivando os irmãos a orarem, porque a oração ela é a parte fundamental da vida de qualquer um daqueles que buscam servir a Deus. Não orar de uma maneira hipócrita, apenas para querer ser visto pelos homens. Não, irmãos. Mas nós devemos orar com toda a humildade para com Deus. E jamais querer buscar, obter honra para nós mesmos. Então nós temos que ter isso em mente, que toda a honra e toda a glória pertence exclusivamente a Deus. E que Ele ouve as nossas orações. Amém? Então que nós possamos ter este ato, irmão, de orarmos sempre e nunca desanimar. Amém?